E aí, meu fera, tudo bacana? Meu amado aprovado, como é que você está? Tudo bem? Com a gente também tá tudo bacana. Que bom que você está aqui para continuar assistindo essas aulas de ligações de hidrogênio. Aliás, forças intermoleculares, ainda continuando aqui em ligações de hidrogênio. Nesse caso, essa aula é muito importante porque você vai aprender a diferenciar o que é uma ligação de hidrogênio, o que é uma ponte de hidrogênio. Sandra, mas é a mesma coisa. Aprendi que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, cara. Por isso que é importante você fazer um curso completo que vai tirar todas essas dúvidas e lhe dar essas informações preciosas para você que vai fazer vestibular de alta concorrência. Bacana? Então vamos lá. Ocorrência das ligações de hidrogênio e das pontes de hidrogênio. Olha só, a ligação de hidrogênio, você tem que lembrar que ela é muitas vezes erroneamente referida como ponte de hidrogênio. Eu não sei precisar no que eu vou falar agora, mas talvez antigamente achava-se que era ponte de hidrogênio, né? E você sabe que a ligação de hidrogênio é um dos tipos de interações intermoleculares. Nós temos dipolo induzido, nós temos dipolo, nós vamos aprender o íon dipolo, nós vamos aprender o dipolo induzido e o íon dipolo induzido. Ainda tem esses três aí para frente para a gente aprender. Entendeu? Então, portanto, não pode ser considerada uma ligação covalente, certo? Nenhuma dessas interações pode ser considerada ligação covalente. A ligação covalente que confere certa estabilidade às ligações com átomos de alta eletronegatividade. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar para vocês aqui, ó, a ligação de hidrogênio no HF. Se você observar, você já sabe que o HF ele faz ligação de hidrogênio, né? Você sabe disso. Então você tem aqui, por exemplo, você tem o flúor ligado a hidrogênio. O interessante é que no estado líquido e sólido, lógico que o HF faz ligação de hidrogênio. Mas o interessante é que ele pode fazer ligação de hidrogênio também no estado gasoso, formando uma cadeia em zigue-zague, assim, ó. Então, só para você ter uma ideia. Então você tem aqui o HF, beleza? Só para você ter uma ideia. Mas deixa eu apagar para ficar mais bonitinho, tá certo? Então você vai ter aqui a ligação, ó, de hidrogênio. Aí você vai ter o flúor aqui. Aí você vai ter uma outra ligação aqui com o hidrogênio, certo? E aí, opa, hidrogênio, desgraça. Hidrogênio. E aí você vai ter um outro flúor aqui, um hidrogênio aqui. E aí você vai ter aqui, você vai lembrar, isso aqui parece um polímero, né? Pois é. Na verdade, essa cadeia em zigue-zague é formada quando você tem esse tipo de fórmula aqui, ó, do flúor com HF. Então também ocorre formação de ligação de hidrogênio no estado gasoso em mistura de polímeros cíclicos, como, por exemplo, o HF6, certo? Outro também, isso é um polímero, um dímero, porque tem dois, né? Que é o HF2, beleza? Então você pode formar no estado gasoso esse tipo de interação. E também nos monômeros, que seria o HF. Cadê? O HF. Então o que acontece aqui? Você continua tendo a interação aqui, ó, a ponte de hidrogênio entre o hidrogênio de uma molécula e o flúor, o nitrogênio e o oxigênio da outra molécula. No caso do HF, lembrando que a atração é entre o hidrogênio, que é o polo positivo, e o par de elétrons que está sobrando no polo negativo da outra molécula, né? Então, deixa eu só completar aqui para você lembrar. O interessante também, valendo como informação para você, é que a distância dessa ligação aqui é diferente da distância da ligação de hidrogênio, certo? A distância aqui
é de 0,95 picômetros e aqui é de 1,55 picômetros. O ângulo que é formado aqui, ó, esse ângulo aqui, ele tem cerca de 106 graus. Bacana? Então você já sabe que o HF e pouquíssimas moléculas formam ligação de hidrogênio em estado gasoso, tá certo? Beleza? Mas o HF consegue, quando ele, deixa eu só mudar a corzinha aqui para amarelo, quando ele tem formação de ligação de hidrogênio em estado gasoso, em misturas de polímeros cíclicos, que está aqui, ou nos dímeros, como está aqui, e nos monômeros de HF. Então, você já sabe que o HF, ele, mesmo no estado gasoso, ele ainda consegue fazer ligações de hidrogênio. Bacana? O segundo aqui é a ligação de hidrogênio no ácido acético. O ácido acético, ele é o ácido etanóico. Você vai lá estudar em química orgânica. Então você tem o quê? Você tem uma dupla com oxigênio e um simples com OH que forma a carboxila, né? O que é carboxila, Sandrão? Eu vou aumentar aqui, voltar. É a carbonila ligado ao H. Então você tem a carboxila. E aí vamos supor que você tenha várias moléculas de ácido acético, por exemplo, né? Então o ácido acético ou etanóico, ele pode formar aqui, ó, duas ligações de hidrogênio, ó, certo? Entre suas moléculas. Então, frequentemente podemos observar líquidos com elevados pontos de ebulição e elevados pontos de fusão, justamente por apresentar interações do tipo ligação de hidrogênio, que são ligações que necessitam de muita energia. Para você romper essa ligação aqui, você tem que fornecer muita energia. E muitas vezes, mesmo quando no estado líquido, preste atenção que você não vai falar agora, às vezes, mesmo quando um líquido sofre ebulição total, várias ligações desse tipo podem permanecer no estado vapor, aquilo que aconteceu com o HF. Por exemplo, em uma determinada massa de ácido acético, vários dímeros porque aqui eu tenho dois, tá vendo? Eu tenho aqui dois. Vários dímeros são coexistentes com essa forma que Sandrão fez aí para você. Dímeros 2, né? Então deixa eu escrever aqui dímeros para você não esquecer. Dímeros. Então dímeros quer dizer que eu tenho duas moléculas aí, duas partes, né? Meros é parte. Então, como você pode ver aqui, ó, o hidrogênio de um ácido acético forma a ligação de hidrogênio com o oxigênio da outra molécula e o oxigênio da outra molécula da forma com o H da outra. Beleza? Então eu tenho aí, ó, o ácido acético fazendo duas ligações de hidrogênio entre seus dímeros. Bacana? E agora, meu filho, eu quero fazer duas observações para você. Primeiro, falando de aspecto da ligação de hidrogênio. Vale ressaltar, nunca é tarde, nunca é demais lembrar a você que a ligação de hidrogênio ocorre entre quem? Ocorre entre o hidrogênio, vamos pegar, por exemplo, da água, tá? Então, ocorre entre o hidrogênio e o oxigênio da outra molécula. Ocorre por quê? Porque aqui está sobrando um par de elétrons, né? E esse par de elétrons, ele será compartilhado com o
hidrogênio da outra molécula. E é isso mesmo. Na verdade, isso aqui não deixa de ser uma ligação coordenada, que a gente chama de ligação dativa. Então, o hidrogênio só consegue formar esse tipo de ligação com outro átomo e somente se, é bom frisar, por quê? Porque o hidrogênio, como ele está ligado a um cara com altíssima eletronegatividade, né? Então, do outro lado aqui você tem o oxigênio empurrando essa ligação para ele, você tem o hidrogênio carregado muito positivamente e do outro lado também você tem o oxigênio carregado negativamente. Isso vale para a amônia, isso vale para o fluoreto de hidrogênio também. Beleza? Então, ele consegue aceitar esse par de elétrons que vem do átomo mais eletronegativo. No caso do ácido acético, que a gente viu anteriormente aí, o que a gente viu lá foi que, no caso do ácido acético, tomando o hidrogênio do grupo OH, olha aqui, ó, se você tomar aqui o hidrogênio do grupo OH, pode-se perceber que o par de elétrons compartilhado está mais próximo do átomo do oxigênio, ou seja, esse par de elétrons aqui que vai ser compartilhado não deixa de estar mais próximo do oxigênio, que é o cara mais eletronegativo. Aí você fala, Sandrão, você está sendo repetitivo, mas é bom para você não esquecer, miséria. Certo? Então a gente pode dizer o seguinte, portanto, o hidrogênio possui nessa ligação carga parcial positiva e ainda por ser um átomo pequeno, né, porque queira ou não queira, o hidrogênio ele só tem um próton, então logicamente ele só vai ter um elétron. Então você tem, como é que seria a estrutura desse hidrogênio? Ele é o menor átomo que tem na tabela periódica, né? Você tem o núcleo e eu fiz até grande esse núcleo. Você tem o núcleo, certo? Com um único próton, ou seja, com única carga positiva, e ao redor desse núcleo eu tenho um único elétron dele, certo? E por ele ser um átomo muito pequeno, logicamente, consegue ser atraído pelo par eletrônico isolado, no caso do oxigênio, certo? Que possui 3, né, na verdade, de outra molécula. E daí surge uma interação extremamente forte, ocasionada por quem, galera? Ocasionada pela a carga positiva do hidrogênio, né? Com o par isolado. Então, formamos a nossa querida ligação de hidrogênio, ok? Esse André, então por que você está falando isso aí que a gente já sabe? Pelo seguinte, por 2 motivos. Primeiro, que a ligação de hidrogênio ocorre entre átomos, e a gente já sabe, né, de altíssima eletronegatividade. Então, esses 3 caras que a gente estudou para trás, eles têm altíssima eletronegatividade. Isso a gente já sabe, né? O que muitas vezes pode fugir à literatura e a alguns livros do ensino médio é você achar que a interação, que esse tipo de interação que ocorre com átomos com altíssima eletronegatividade só ocorre entre nitrogênio, cloro e flúor. Lógico que você pode ter, de repente, esse tipo de interação ocorrendo, sabe com quem? Com o cloro. Certo? Esse Sandrão, nunca me falar isso. Pois é, cara, porque você está tendo aula com o Sandrão. Então, na verdade, você não pode descartar, embora muitos livros não tragam, você não pode descartar que você não pode fazer esse fenômeno, essa ligação de hidrogênio em relação com o cloro, por exemplo. Né? Assim, não é justo você limitar
esse universo somente a esses três carinhas aqui. Bacana? Se for um aprofundamento que eu queria falar, por isso que eu botei observação, tá? Dificilmente, cara, isso vai cair numa prova normalzinha, entendeu? Como o Enem. Isso talvez caia numa prova tipo ITA e INE. Bacana? Bom, eu falei muito aí sobre ligações de hidrogênio para poder falar sobre as verdadeiras pontes de hidrogênio. Então, pontes de hidrogênio, deixa eu falar para você aqui, ó. Ponte de hidrogênio é diferente de ligação de hidrogênio. Sandrão, mas como assim, hein? Olha só, existem espécies químicas, por exemplo, como o hidreto de boro. O hidreto de boro, ele é instável, né? Você sabe que o boro é da família 3A da tabela periódica, então ele é um cara que foge à regra do quinteto, né? Ele não tem 8 elétrons para entrar na regra do quinteto, porque ele só tem 3, né? Mas existe, por exemplo, a diborana. O que é a diborana? É esse cara aqui, ó. É o B2H6. Mas, Sandrão, como é que isso acontece? Acontece da seguinte maneira. Eu tenho aqui o boro, hidreto de boro, certo? E aqui eu tenho o outro hidreto. Deixa eu tentar fazer espacialmente de uma maneira que fique bacana aqui, ó. Certo? Hidreto de boro. E aí você tem uma ligação aqui, ó. Na verdade, esse hidrogênio está fazendo uma ponte de hidrogênio, certo? A ponte de hidrogênio é um arranjo molecular constituído por 2 elétrons, né? Você tem 2 pares de elétrons aqui, né? Vamos supor aqui e aqui, que vai ser compartilhado entre 3 átomos, certo? Então, a ponte de hidrogênio é um compartilhamento de 2 elétrons para 3 centros, certo? Eu sei que isso para um aluno do ensino médio é muito difícil de entender, mas na verdade, se você quiser aprofundar um pouco mais, estude lá orbitais moleculares, né? Porque aqui entra a combinação de 3 orbitais atômicos. Forma 3 orbitais moleculares, um ligante, um não ligante e um antiligante. Beleza? Mas o que eu queria falar para você é que isso ocorre, isso é uma ponte de hidrogênio. O hidrogênio está fazendo com que exista essa molécula aqui, ó. Certo? Que também é chamada de diborano, por exemplo. Mas ela não acontece só aqui não, ela pode acontecer também na molécula do trimetilalumínio, que é o alumínio ligado a 3-metil, isso mesmo, galera. Isso também, essa ponte de hidrogênio também acontece aí. Eu não vou aprofundar muito, certo? Mas eu queria mostrar para você que essas são as verdadeiras pontes de hidrogênio. A ponte de hidrogênio, ela, como eu falei, ela é um arranjo entre 2 elétrons e 3 átomos, diferente da ligação de hidrogênio. Eita, que esse átomo aqui ficou horrível. E 3 átomos. Certo? Bacana? Galera, então, eu quero gravar essa aula ainda de orbitais moleculares, mas eu não gravei. Talvez quando você for assistir essa aula eu já tenha gravado, mas até a data de hoje, né, a datazinha que vai estar aí marcada, não gravei. Bacana? Mas eu pretendo também gravar. Um outro exemplo que a gente pode também dessa ligação 3 centros, opa, esqueci de botar um 3 aqui, 3 centros, né, ou seja, 3 átomos e 2 elétrons, é o hidrogênio protonado molecular, que é o H3+. Beleza, galera? Certo? Então existe. Isso é uma ponte de hidrogênio. Isso não é uma ligação de hidrogênio. Beleza, galera? Certo? E aí a gente acaba escrevendo isso aqui
assim, ó, dois centros, né? 2 elétrons com 3 átomos, com 3 centros, fica BHB, né? Então, nesse exemplo, 2 elétrons do hidrogênio de cada ponte são divididos para 2 átomos de boro. Beleza? Bom, agora eu quero falar de você de interação intramolecular, ou seja, interação dentro da molécula. São interações que ocorrem, como o nome fala, inter é fora, intra é dentro, certo? E geralmente ocorrem em moléculas orgânicas. Por exemplo, eu vou desenhar para você aqui agora o para-nitrofenol e o orto-para-nitrofenol, por exemplo. Esse cara aqui, ó. Então eu tenho aqui... Quem é o fenol? O fenol tem o OH ligado ao benzeno, tá? Aqui. E quem é o nitro? É o NO2, que eu não vou desenhar desse jeito, tá? Eu já vou botar aqui a forma estrutural dele, ó. Então, vou botar aqui o nitrogênio com uma dupla com oxigênio. Ele é mais, né? Tem uma carga negativa. Senão, se não tiver isso, não tem como você fazer essa ligação. E aí você tem uma interação aqui, ó. Deixa eu apagar. Você tem uma interação entre o oxigênio do nitro e o hidrogênio da hidroxila. Por que é para, Sandrão? Porque 1, 2, né? Nas posições substituintes 1 e 2 é orto, né? E eu tenho a para. Eles são isômeros, né? O que são isômeros? São espécies químicas que possuem a mesma fórmula molecular, porém fórmula estrutural diferente, certo? Esqueci até de botar um sinalzinho de menos aqui, vou botar. Esse aqui é o orto. Esse cara aqui é o para, porque está na posição 1, 2, 3, 4. Está na posição 4. Então, aqui ocorre que a formação de ligação de hidrogênio intramolecular, e essa ligação de hidrogênio intramolecular diminui a força ácida, pois nesse caso a perda de hidrogênio fica dificultada por causa dessa interação intermolecular. Então é difícil, sabe que um ácido libera íons H+, fica difícil desse hidrogênio sair. Esse aqui já é mais fácil sair, para formar um ácido, certo? Beleza? Então a presença dessa ligação dificulta o processo, inclusive, de solubilidade em água, certo? Por que, Sandrão? Porque você diminui a possibilidade de fazer ligações de hidrogênio intermolecular, ou seja, fora da molécula, no caso do fenol, certo? Só lembrando que isso aqui é um fenol, OH ligado ao benzeno é o fenol, certo, galera? Tanto é, e afeta também o ponto de fusão e ponto de ebulição, olha só, porque o orto, a sua temperatura de ebulição, né, a sua temperatura de ebulição é de entre 214 e 216 graus Celsius. E a temperatura de ebulição aqui do para-nitrofenol, você é de 279 graus Celsius. Observe que nós temos uma diferençazinha aqui, né? Beleza? E por que isso ocorre? Porque aqui é mais difícil aqui você quebrar a ligação de hidrogênio que esse cara vai fazer aqui com outro, certo? Com outro para-nitrofenol, né? Aqui não. Aqui, como eu estou atraindo esse hidrogênio para cá, será mais fácil você quebrar uma interação que ele tem a ver com outro oxigênio, né, do orto-nitrofenol. Beleza? Então a gente pode ter, você acabou de saber que a gente pode ter ligações de hidrogênio, ligações de hidrogênio intramolecular, ou seja, dentro da molécula.
Bacana? E que essas interações intermoleculares dificultam a solubilidade e o ponto de ebulição do cara. Moléculas isômeras, que são isomeria, mesma forma molecular, porém forma estrutural diferente. A forma estrutural das duas são diferentes. A diferença no espaço, elas estão dispostas diferente. Então, quando você, anota aí, tá? Quando você tem ligações de hidrogênio intramoleculares para espécies isômeras, aqui tem interações intermoleculares, vai ter um ponto de ebulição menor do que aquela que não tem interações intermoleculares. Beleza? E também a solubilidade vai mudar, porque você vai dificultar a interação aqui, ó, certo? Com a outra molécula, né? Ou melhor, solubilidade em água, desculpa. Ao fazer ponto de hidrogênio com a água, você também vai dificultar a solubilidade desse cara. Beleza? Bacana, galera. Massa. Então, finalizamos essa parte agora, esse aprofundamento massa que eu acabei de dar para você. E continue com a gente e vamos para a nossa próxima aula. Um abraço.